treta, vixe, muita treta, vixe. Vixe, muita treta, vixe, muita treta. Esse é o Maternitretas, seu podcast quinzenal ou com a frequência que der pra gente falar de maternidade. Hoje a gente tá aqui para falar de um assunto que exige força, exige coragem, exige amor e uma dedicação ainda maior, normalmente das mães, né? A gente vai falar com uma pessoa muito querida e vamos conversar sobre as diferenças da maternidade e como é ser uma mãe de uma criança atípica. Treteira de boas, eu sou a Flávia, mãe do Rafael, do Tiago e do Felipe. Treteira generosamente ríspida, eu sou a Kika, mãe solo da Thaís. Treteira doce apimentada, sou a Ana Paula, mãe do Arthur, do Pedro e do Davi. E hoje a gente está recebendo aqui uma mulher que é mãe de gêmeas, ela é uma artista múltipla, ela é maquiadora, consultora de moda. Eu fico pensando assim, o que essa mulher não sabe fazer, tá, gente? Porque ela realmente é incrível. Ela trabalha fazendo criação de conteúdo, ela faz costura, bolsas, jogos americanos, cada coisa linda. Depois vocês vão entrar nas redes sociais dela para acompanhar, tá? E quem tá aqui com a gente hoje é a Lauren. Lauren, bem-vinda. Obrigada pelo convite. Oh, que isso. E conta pra gente, Lauren, que tipo de treteira que você é? Fiquei pensando sobre isso. Eu acho que eu sou uma treteira criativa. Ai, que lindo, adorei. Isso abre um leque. Não é? De treta. Não. Eu E acho que, inclusive, dá pra colocar no meu negócio. Né? E a Lauren, gente, ela vive o duplo da maternidade, né? Que ela vive a maternidade típica e atípica ao mesmo tempo, com as gêmeas, né? E aí vamos lá, né? Conversar um pouquinho, conhecer um pouquinho mais dessa história, nos emocionar, que a gente, toda vez que encontra a Lauren, a gente chora. Não será diferente hoje, né? Não é? Não será. Ô, Lauren, conta pra gente como é que foi o início da sua jornada na maternidade, como é que isso veio pra você, você desejava ser mãe, como é que foi isso tudo? Sempre desejei ser mãe e o início fez 10 anos esse mês que eu descobri que eu estava grávida. Eu já testava, né, vários meses, quando a gente está tentando, a gente vai testando todos os meses e aí veio positivo. E eu já sou, assim, extremamente ansiosa. Falei com o Marcelo, nem preparei nada de lembrancinha, assim, pra contar que vai ser pai. Não, moça, eu tô grávida. Foi assim. Meu estilo também. E aí eu falei com ele assim, não quero esperar o pedido do médico, eu quero ir lá fazer o exame agora de Pagou, sangue. né? Paguei. Eu também, amiga. Pra fazer. Junto. Já liguei, no momento que eu tava lá fazendo o exame, já liguei pro médico pra marcar a consulta. Eu falei assim, não, eu estou grávida, eu quero consultar hoje. Mas meu médico não tinha horário e tinha um outro médico. E aí, marquei a consulta, fui à tarde, falei assim, o exame não saiu ainda, mas eu tô grávida. Eu fiz xixi no pauzinho e apareceu 3 pauzinhos lá, um pra cada menina. No exame lá, ele falou assim, olha, por enquanto não tô vendo nada aqui, mas pode estar sendo no início. Aí eu falei assim, eu já quero fazer um ultrassom. Ele tá assim, calma, não é assim, não. Você tem que esperar um tempo, porque pelo aplicativo já estava de 5 semanas. Uhum. E aí, com 7 semanas, eu tive um sangramento. Nossa. E aí, eu fiquei desesperada. Nessas 7 semanas, eu consegui fazer minha ultrassom. E aí, no ultrassom, o médico, tá tudo certo. Tá tudo bem, tipo de sangramento pode acontecer mesmo. Isso eles não contam pra gente, né? Não. Que pode ter um sangramento de lidação, que ele falou. Não pode ser o sangue vivo, que é o perigoso. Mas não contam pra gente isso. Aí ele falou assim, aproveitando que você tá deitada, seu marido tá sentado, são 2. Aí eu falei assim, porque assim, eu já tinha assistido vários vídeos no YouTube de ultrassons pra descobrir como é que era o formato. Então, eu já tinha visto o formato de um bebê. E aí eu falei, são 2 o quê? Aí ele, são 2 bebês. Aí eu falei assim, como assim? Cadê o outro? Aí ele tava mostrando, aí virou assim, lá o outro lá. E a gente ficou um pequeno silêncio, assim. Tinha casos de gêmeos ou vocês foram? Tem, mas o nosso caso é sorte, porque é univitelinas. É familiar, né? Da família quando não são iguais as meninas. Como chama? Bivitelinos. Uhum. Aí quando era univitelinos é sorte. E a gente foi para casa meio assim, assustado. E o Marcelo queria esperar 3 meses para contar. Eu falei assim, não, eu quero contar hoje. Eu não vou dar conta. Eu tava de 7 semanas, esperar 12 semanas. Aí ele falou assim, mas se aconteceu alguma coisa? Se acontecer, aconteceu. Eu quero contar. E aí ele falou, não, vamos esperar um pouquinho para contar. E aí
esperei acho que até a 10ª semana. Foi o máximo, né? Esperou muito ainda. E aí eu contei pra família que eu tava grávida de gêmeos. Até a 10ª semana, só você e Marcelo sabiam? Não, ele deixou eu contar pra uma amiga, que não era tão próxima da família, pra eu poder descarregar minha ansiedade. Porque assim, já tá grávida, você já quer falar. Grávida de gêmeos. Nossa, pra ontem. E aí, nessa descoberta da gemelaridade, a gente foi pro especialista, um médico já que cuidava de gestação gemelar. E ele foi falando dos riscos que poderiam ter. Mas eu falei, não vou ter nada, eu vou ter parto normal, vai dar tudo certo. Então, assim, não, elas podem nascer prematuras. Não, vai ser com 37 semanas. Eu já tinha isso formado, eu criei muita expectativa em volta disso. E aí, com 12 semanas, acho que um pouco antes disso, eu tive um descolamento de placenta. E aí descobri que era uma placenta só. Eram uma placenta com 2 bolsas. E aí ele falou assim, não tem chance de ter parto normal. Vai ser cesárea porque o risco é grande. E nos alertou sobre diabetes gestacional, a síndrome da transfusão feto-fetal. Ok, a gente foi levando, só que ele falou assim, você está de repouso absoluto. Não pode 12 semanas. Não pode fazer nada. Um pouco antes disso, ele já tinha pedido repouso. Só que aí, teve descolamento de placenta, ele pediu para ficar mais de repouso. Você trabalhava fora? Eu trabalhava numa empresa, prestava serviço para a empresa, eu tive que parar de trabalhar e eu fiquei só deitada. Na época que estava aquela época de mosquitos e gravidez com chikungunya, as crianças nascendo com microcefalia, eu ficava em volta de um cortinado, deitada na cama, só levantava para ir ao banheiro. Foi difícil demais. Eu lembro que eu perguntei assim, eu posso sair para comprar uma calça porque não tem nenhuma roupa servindo em mim? Deixei de ir no casamento da minha prima, perdi várias coisas da família porque eu me dediquei exclusivamente à gestação. E aí, eu fazia ultrassom semanalmente para ver como é que estava, para acompanhar o crescimento. E aí, com 20 e poucas semanas, eu fiz aquele morfológico, estava tudo certo. O médico falou assim, olha, vamos dar um tempo, porque você tá tudo bem. Mas esse tempo que ele pediu foi o tempo que aconteceu tudo e mais um pouco. Acho que foi com 22 semanas que ele falou assim, não, vamos dar um tempo. Aí com 25, minha barriga começou a crescer muito, eu não consegui respirar direito, não conseguia andar direito, eu fiquei extremamente inchada. E aí na ultrassom, o médico desconfiou, eram médicos diferentes, mas eles se conheciam. E aí ele parou a ultrassom e ligou para uma outra médica e pediu para subir. Aí eu falei com o Marcelo, tem alguma coisa errada. Aí ele disse assim, eu vou ligar para o doutor, esqueci o nome do médico, para informar que está tendo um líquido amniótico bem a mais aqui, a polidramnia, que era uma das consequências da síndrome da transfusão feto-fetal. Minha barriga ficou gigantesca. E aí eu tive que ir num especialista de feto. Fiz os exames. Na verdade, fui na consulta. Ele falou assim, olha, você está com excesso visível. Então, a gente vai marcar uma retirada de líquido amniótico para a semana que vem. Isso era numa sexta. E aí eu falei assim, eu não dou conta. Não dou conta. Eu estava sofrendo, assim, eu não estava dormindo mais. Ficava sentada, as pernas inchadas, os pés inchados, a barriga, assim, ficou de um jeito que eu não estava sentindo mais aqui embaixo do seio, porque estava dormente já, de tão pressão que eu estava sentindo. Tinha risco para você também? Tinha, mas essa informação eu apaguei da minha memória. Entendi. Eu só fiquei sabendo disso muito tempo depois. E aí o médico falou assim, vamos tirar então hoje. Então eu descobri que eu estava com 7 litros de líquido amniótico numa fase que eu tinha que ter 1,5 litro. Aí eu fiz a drenagem durou 3 horas, todo o processo. Ele verificou as 2 meninas, dava para ver que a bolsa da Alice não tinha nenhum líquido amniótico e a bolsa da Helena estava cheia. Então as duas estavam correndo risco. A Alice por não ter líquido amniótico e a Helena por ter líquido em dobro. Aí eu conseguia ver, assim, as perninhas da Helena nadando no líquido amniótico, assim. E aí o processo de retirada, enfia uma agulha no seu útero, e vai tirando. Retirou, acho que, não sei se foi 4
ou 5 litros, uma coisa assim. Aí nisso, já ligou para o médico, porque o risco de eu entrar em trabalho de parto era grande, porque meu útero ia contrair para adaptar ao novo espaço. Só sei que assim, eu senti um alívio tão grande depois que tirou esse líquido amniótico, que eu falei assim, agora eu chego nas 40 semanas, vai estar tudo certo. E aí eu já estava entrando na 28ª semana, quando eu consegui tirar o líquido. Aí eu fui na segunda-feira na consulta, ele tá assim, tá enchendo de novo, essa semana a gente vai fazer retirada de novo de líquido amniótico. E aí eu perguntei, eu falei assim, eu quero sinceridade, qual é o risco que a gente está correndo? Aí ele falou do meu risco, mas eu apaguei isso. Ele falou, eu só lembrava dele falando assim, as meninas podem entrar em óbito a qualquer momento. Você quer escolher adiantar o parto ou esperar? Aí eu falei assim, eu não posso tomar essa decisão de decidir que elas vão nascer, porque dentro do útero é ruim, mas fora do útero também. Aí eu falei, seja o que Deus quiser. Aí com 28 semanas e 3 dias, entrei em trabalho de parto. Fui para a maternidade e as meninas nasceram no dia 6 de abril. A Alice com 690 gramas e a Helena com 1 quilo. Eu não consegui ver o rosto delas, eu só vi o contorno do nariz. Depois que eu descobri que a Alice nasceu sem batimentos cardíacos, teve reanimação na sala de parto. E depois elas subiram para a UTI, eu só fui vê-las mesmo no dia seguinte. E assim, minha primeira impressão foi, as duas cabem numa caixa de sapato. Eram extremamente frágeis, extremamente pequenas. E aí nisso, depois disso, meu mundo mudou totalmente. Virei uma mãe de UTI. Interrompemos esse podcast para chamar as nossas apoiadoras dessa temporada. Gente, aqui no Maternitretas, a gente acredita que a gente tem que apoiar outras mulheres e outras mães. Então, a gente sempre é a favor de compre de uma mãe. A gente tá aqui, né, bebendo nossos trenzinhos, nossa canequinha. E aí a gente tem que falar de quem fez essa canequinha pra gente, né? Uma apoiadora que ajudou a gente a voltar aqui, né, com o nosso podcast também, que é a Shane, lá do SJSA. E coisa boa a gente indica, né, gente? Então, depois vocês têm que passar na rede dela lá, ver o tantão de brinde que ela faz lá, né? O Instagram dela é SJSA Chinelos, tá? Depois vocês olham lá. E ela é mãe também, né? Igual a gente, precisa de um extra e além da CLT, né? Para poder fazer os corre aí para sustentar os filhotes e a casa, né? Igual todo mundo aqui. E aí você já sabe, você tá precisando de brinde aí no final do ano, você passa lá e chama a Shane. Tem o WhatsApp dela também, se vocês preferirem, que é o 31 99209 2801. E se você for de fora de BH, você pode chamar também, porque ela manda para o Brasil todo. E aqui a gente, como a Ana Paula falou, é sempre a favor de compre de uma mãe. Ana Paula segurando para não chorar. Ela acha que ela vai conseguir, coitada. Eu passei rímel que não é a prova d'água de novo, velho. Vai ficar igual panda. Ai, Lauren. Ai, socorro. E como que foi descobrir, né, nessa UTI, que a Alice teria mais dificuldades? Ela ficou mais tempo na UTI também? Ficou. Foi? Essa descoberta veio depois, porque assim, as duas tiveram hemorragia cerebral, foi diagnosticado no 3º dia de vida. E aí eu não sabia o que era uma hemorragia cerebral, eu achei, nossa, elas vão morrer. E aí a prematuridade, ao mesmo tempo que ela é frágil, ela também é forte, porque o recém-nascido, ele consegue se transformar. Se transforma. Então, as duas tiveram a hemorragia reabsorvida pelo organismo, só que na Alice deixou sequelas. E a gente sabia que essas sequelas eram sequelas que iam afetar os membros inferiores. Então, a gente sabia que ela poderia, a gente imaginava, ela pode ter dificuldade para andar, pode ter um cognitivo um pouco mais atrasado, e pensava assim. E aí, a Helena ficou 63 dias na UTI e a Alice 130. A gente, quando eles falaram pra gente assim, elas vão ficar aqui na UTI até ganhar peso.
no máximo uns 2 meses. Isso aconteceu com a Helena. Você podia ficar o dia inteiro lá ou tinha aquele horário? Eu podia ficar das 10, entrar na UTI a partir das 10 da manhã e sair 11 da noite. Para tirar leite, se eu quisesse tirar o leite, eu poderia chegar lá às 6, 7 horas da manhã. Só que eu tinha muita dificuldade para tirar o leite, porque não tinha sucção, né, para produzir. E lá na UTI era ordenha. Então, eu mesma me ordenhava, né, para poder Fora a questão emocional também, que diminui o leite. Para poder. Meu seio ficou todo empedrado nos primeiros dias. Foi quebrado essas pedras na mão pela enfermeira da UTI. Isso dói demais, gente. Dói. Na hora que chega aqui assim, ó, e vai descendo, meu Deus do céu. Dói demais. O que é dor do parto perto de desempedrar o peito, gente. É verdade. E aí, foi aí que começou a sair o leite, mas assim, eu produzia pouquíssimo leite. Não tinha nem como ser diferente, né? Com esse estresse, com tudo que você já tinha passado na gestação, né? Era pouquinho, assim. E as meninas também iniciavam com pouquinho leite. Era 2 ml de uma, 1 ml de outra. Na época, eu não estava conseguindo nem tirar isso. Eu lembro da primeira vez que eu consegui encher um potinho de 100 ml, que eu tirei foto. Eu falei assim, gente, olha o meu pote de leite. Fiquei orgulhosa de conseguir encher um potinho de leite. E aí, assim, a UTI, a Alice teve muitas intercorrências. E isso foi agravando a situação dela. Ela teve pneumonias, pneumotórax. Esse pneumotórax encadeou uma parada cardíaca de 8 minutos. Então, várias coisas foram acontecendo. Ela quase foi traqueostomizada. Eu lembro que a médica falou assim, a gente está pensando em fazer traqueostomia. O que você acha? Eu falei assim, dá mais uma chance para ela que ela vai conseguir. E aí, o hospital deu uma chance para ela. Porque eu tinha um medo da traqueostomia, um pavor, assim, eu não sabia se eu não vou conseguir lidar. E ela conseguiu, ela ficou 90 dias entubada, dos 130, saiu do tubo, ficou no catéter, ficou um período no catéter. No catéter, ela foi a primeira criança da UTI a fazer terapia de balde, né? E aí eles conseguiam acalmar ela, e aí ela conseguiu sair desse catéter, e depois de 130 dias ela saiu da UTI. E aí, assim que ela saiu, ela começou a ter uns espasmos em casa, e a gente não sabia o que era, achava que poderia ser o reflexo de Moro atrasado. Só que até a gente conseguir a consulta com o neuro e fazer os exames, demorou assim uns 5 ou 6 meses, eu não vou lembrar exatamente. E aí veio o diagnóstico de síndrome de West, que é um tipo de epilepsia de difícil controle. E o médico falou assim, olha, a nossa meta é zerar os espasmos, porque cada espasmo era uma crise epilética. Ele está assim, então a gente vai começar o tratamento com as medicações e você vai contar quantos espasmos ela tem por dia. Então, eu tinha uma tabela que eu tinha que contar os espasmos. 80, 100, 120, 200 espasmos. Ela chegava a ter 200 espasmos no dia. E a gente viu que o tratamento não estava fazendo efeito. A gente iniciou o tratamento com Ketocal, que é a dieta cetogênica. Então, ela já faz a dieta cetogênica há 7 anos, já ela tem 9, faz a dieta cetogênica há 7. E as crises foram mudando o padrão e a gente descobriu que ela não tinha mais a West. Mas ela continuava tendo as crises epiléticas, que classificou como uma epilepsia refratária, que é de difícil controle. Só que era uma epilepsia, assim, que durava 30, 40 minutos em crise epilética, até chegar o momento que ela teve uma crise epilética de 52 minutos, isso foi em 2022, e ela foi para a UTI. Na verdade, ela chegou no hospital, eu falo, acho que era o primeiro plantão da médica que estava lá, porque ela ficou tão apavorada quanto eu. Na época, o Marcelo não podia entrar comigo no hospital, porque era pandemia. E ela convulsionando, os batimentos cardíacos só aumentando, foi para 280, e a médica falou assim, a gente não sabe mais o que fazer, porque a gente já deu todas as medicações. Ela pergunta, você acha que ela está no normal dela? E isso, o peito dela subindo e descendo, assim. Eu falei assim, ela está num esforço enorme. E aí, entrava um monte de médico para tentar socorrer e conseguiu paralisar ela, estabilizar ela, porque colocaram ela em coma induzido. E aí, ela ficou na UTI. Só que depois dessa crise, ela nunca mais foi a mesma. A gente sempre teve dificuldade na alimentação, sempre comida pastosa ou líquida, mas depois dessa crise,
ela mudou. A nossa orientação é porque depois de 10 minutos em crise epilética, ela pode deixar sequelas. Quando era West, a gente via a evolução dela, porque ela fazia várias fisioterapias, a gente via a evolução dela, mas como ela tinha crises diárias, eu costumava falar que a gente dava 2 passos para frente e voltava 10. Era assim. Com essa crise de 52 minutos, ela regrediu muito. Ela parou de sorrir, ela parou de aceitar a comida, a gente fazia papinha para ela, ela não aceitava mais, ela começou a engasgar mais. E aí passamos a dar comida para ela na seringa e demorava horrores para dar comida para ela. Assim, a gente ficava 1h30 segurando ela no braço para dar comida, porque ela não segura o tronco, então a gente tinha que segurar. E aí, nesse ano, foram 4 internações que ela teve, e a última foi internação por uma pneumonia por aspiração, que ela ficou muito grave na UTI, ela quase faleceu. E aí veio o diagnóstico, ela estava broncoaspirando, que ela teria que fazer a traqueostomia. A traqueostomia a gastro. Uhum. A gastro, e aí a gente começou nesse processo de gastro, de olhar, de exames. A gente consultou em janeiro e ela fez a cirurgia em maio de 2023. E durante esse processo todo foram muitos exames, muitos médicos, muitos especialistas para ver tudo o que era possível, né, fazer para melhorar a condição dela. Ela fez a cirurgia, foi um sucesso, mas a Alice adora aprontar, adora colocar o coração da gente à prova. Ela saiu estubada da sala, estava tudo ok. Chega na UTI, aí eu falei assim, então vou almoçar, porque eu não podia entrar na admissão. Eu fui comer assim, um pão de queijo rápido, só para voltar para a UTI. Quando eu cheguei, falei assim, eu posso entrar? A médica, não, o médico vai sair para conversar com você. Já tenho anos já de experiência com relação a isso. Eu falei assim, meu Deus, aconteceu alguma coisa, mas eu não imaginava que era tão grave. E aí o médico sai e fala assim, Lauren, a Alice teve uma parada cardíaca. Eu falei assim, não estou acreditando. É só sair perto dela que ela apronta, não devia ter saído perto dela. Aí ele falou assim, mas foi controlado, foi só de 2 minutos, ela tá bem. Só de 2 minutos. É porque eles não consideram tão grave. Conseguiram estabilizar e aí daqui a pouco você pode entrar. Quando eu entrei, ela estava estática. Aí eu já vi aquele monte de bomba, já sabia, já esperei. Um monte de medicação. Eu sabia, Aí nossa. sedaram ela? Tava sedada porque eles... Tava cheia de acesso. Ela tinha acesso no ombro, ela tinha acesso no pé, um monte de coisa. E aí ele falou assim, olha, as primeiras 24 horas são as mais críticas. Então, vamos aguardar. O que a Alice fez? Aprontou mais uma vez. Porque nessa parada cardíaca, ela desenvolveu uma síndrome raríssima, que foi a primeira criança do hospital. Inclusive, virou caso de estudo pro Hospital Felício Roxo. De desespero. Não, mas assim, gente, eu conto isso hoje rindo, porque é a forma que eu tenho de levar a vida. Chama Síndrome do Coração Partido. Aí, inclusive, eu falei assim, eu assisti em Grey's Anatomy. Eu também adoro. Assisti Grey's Formada em Grey's Anatomy. especialistas. Eu lembro É a isso, Lauren. você também? Doutorada em Dr. House, minha filha. Falou sobre isso em Grey's Anatomy, sobre uma síndrome, que ela faz tipo uma teia assim no coração. Não é teia a expressão, mas ela faz isso no coração e ela desestabiliza a pessoa. Então, ela não controlava, ela teve desautonomia cerebral, que chama. Ela não controlava a pressão, ela não controlava a temperatura, ela não controlava... Só nas aventuras, tudo, né, assim. de Alice, né? Ao mesmo tempo que ela tinha 35 de temperatura, ela estava com 37, os batimentos cardíacos descontrolados, a pressão super baixa. Foi assim, uma semana até isso se contornar e ela renascer como uma fênix, porque ela sempre renasce como uma fênix e sai do hospital rindo como se nada tivesse acontecido. A mãe destruída, né? A mãe, assim... A mãe também renasce como uma fênix. Exatamente. Cada às Umas vezes, penas né? meio capengas, assim. Mas igual a Alice, não tem, assim, ela renasce. E assim, quando É a ela... vontade, né, de seguir. Quando ela teve a parada cardíaca na UTI, que ela era bebezinha, a gente chegou, ela estava toda estática, ela teve pneumotórica, estava com um dreno em cada pulmão. E eu perguntei, ela está sentindo dor? E a médica, não. E eu lembro de falar com ela assim, Alice, se você quiser ir, você pode. Você não deve nada pra gente. Você não deve nada. E a gente te ama muito, mas você não precisa sofrer desse jeito. Mas se você quiser escolher ficar, você pode ficar.
a gente vai cuidar de você. E ela escolheu ficar. E aí, nessa parada cardíaca, de novo, eu falei com ela, filha, você não precisa passar por isso. Você não nos deve nada. Eu costumo dizer que ela escolheu uma forma muito difícil de evolução espiritual. Porque ela poderia dividir ela é ousada, né, essa de 10 menina. vezes, Não, ela quer 10 tudo vidas agora. para poder evoluir. Não, É intensa. quero... Passou a listinha para ela assim, para ela dizer, eu quero. Quero zerar Parada essa cardíaca, aqui, ó. quero. Vou pagar tudo agora. Distonia, quero. Pode botar tudo aqui que eu vou dar conta. E ela dá conta. Ela é impressionante. Ela é uma fortaleza, assim, gigante. E aí, às vezes, eu fico me sentindo mal por falar com ela assim, se quiser ir, você pode ir. Porque eu já não estou suportando ver tanto sofrimento dela, sabe? Eu não suporto ver o quanto ela está sofrendo, a expressão de dor, ela sendo furada de todos os lados. Não achar acesso mais porque está furada. Eu não dou conta. E ela me mostra assim, eu dou conta sim. E você vai dar conta E comigo. é bom você dar. Eu vim aqui para isso. Interrompemos esse podcast para chamar as nossas apoiadoras dessa temporada. E quem tá com a gente também hoje é minha amiga maravilhosa, Ana. Olha o que ela mandou pra gente. Vocês não têm ideia disso aqui não, gente. Vou comer pra vocês verem, Você vai tá? ter que comer, né? Pra Vou povo fazer um ver. sacrifício, porque, olha, coração, gente. É só... Melhor bombom de morango do mundo. Surreal isso aqui. Eu pagaria, inclusive pago, tá? Pra ter isso na minha casa sempre. Toda vez que eu busco, tem briga lá em casa entre meus filhos. Vocês valorizam minha amiga. Instagram dela. Não sei falar o sobrenome dela, ela vai me matar. Tá na descrição do vídeo. É Ana Ditzi Bolos, o Instagram dela. D-I-T-Z-E. Ela faz tudo. Tudo. Cookie, D-I-E-T. bombom, bolo. O que você precisar, pode chamar. O melhor brigadeiro que tem é o dela. Vai estar lá na descrição do vídeo, as redes sociais dela, o Instagram dela. Segue lá, porque ela vai ficar famosa igual a gente. E já vamos falar o Instagram de uma vez, né? Porque você fica aí. Falei, você falou. Ana Ditzi, D-I-E-T-Z-E. Nossa, a pessoa foi alfabetizada. Você estava falando sobre ela ter essa ousadia, né, nesse plano evolutivo dela aí. Você também, né, senhorita? Você também Ai, aceitou a não treta. é? Aceitou. O Espiritismo fala que eu, Marcelo, Alice e Helena escolhemos passar por isso. Eu falo assim, onde é que eu tava com a cabeça? Eu não lembro de ter aceitado, não. Eu não falo lembro isso quem que direto. assinou isso, não. A Alice deve ter assinado, porque não é possível. A Alice assinou, você estava distraída na hora, Exatamente. né? Eu Ele- falei um negócio parecido lá em casa uma vez, aí meu filho virou assim, mãe, você não assinou, mas você botou digital lá. E, ô, Lauren, como é que é essa questão, assim? Porque você tem a Alice com todas essas demandas e a Helena com outras demandas, né? Como é que é essa vivência para você e para a Helena também? Assim, foi difícil, porque a Helena foi para casa primeiro. Então, eu criei um ritmo com ela que quando a Alice foi, eu não tinha. A Alice chorava o tempo inteiro, demandava demais. E aí, minha sogra me deu muito suporte nesse período. E aí, eu ficava com a Alice no colo e via a Helena no colo dela. Eu falava assim, ai, meu Deus, olha lá, ela tá me vendo com a irmã no colo e vai pensar assim que tá sendo abandonada. Eu gosto mais da outra. Exatamente. Passava isso pela minha cabeça. Quando elas eram pequenas, era mais fácil de contornar. Apesar de que hoje a Helena, ela entende mais a situação, mas por entender mais, ela sofre mais. Então, eu costumo dizer que eu choro por uma, mas eu preciso sorrir pela outra. Então, as demandas são diferentes, né? Essa internação que a Alice, né, teve a pneumonia por aspiração, foram 30 dias de internação. E aí, eu saía do hospital, eu chegava, a Helena já era férias quase, e aí a Helena saía com ela para tomar sorvete. Saí com ela para tirar foto com o Papai Noel. E aí, no outro dia, eu tinha que estar lá no hospital para dar suporte para a Alice. E isso era difícil,
porque eu chegava extremamente cansada, mas eu tinha que estar Você disposta. quer sentar e chorar, não é? Eu tinha que estar disposta e feliz e sorrir para a Helena, para ela também sorrir e não sentir esse peso, porque ela é só uma criança. E quem cuida de você? Atualmente, medicações. Depois a gente chega nisso, mas eu deixei muito assim o copo transbordar para procurar ajuda. Todas nós. A gente estava falando sobre isso em um outro episódio, né? Que a gente não percebe na gente mesmo a hora que a gente precisa da ajuda, porque a gente está tão acostumado, né? A se doar. Aham. Eu imagino você, né? É porque a gente vê que tá pesado, mas a gente acha, não, eu tenho que dar conta. Eu tava ouvindo aquele episódio do Quíntuplos e eu falei assim, meu Deus, que loucura! Ali tem uma diferença financeira grande, né? De suporte, que a gente sabe que é, Isso faz muita né, que a gente diferença. sabe que faz. Na maternidade típica, a questão financeira é um diferencial. Na atípica, é determinante Sim. para a criança viver ou não. Sim. Faz muita diferença. E aproveitando aqui, né? Nós estamos com as nossas blusas maravilhosas aí da Eu quero uma Otávia, blusa da dessa. Mama Bird. Eu vou providenciar Será pra você, tá? providenciado. Você vai me dizer se quer dessa ou dessa dali, ó. Que legal. Ah, não, eu quero típica e atípica. Ou pode ser só forte como uma mãe, porque eu sou mãe das duas, Das duas. Dos independente. meninos, forte como minha mãe. Que legal. Aí as crianças usam forte como É da minha Mama mãe. Bird, pessoal, aqui, uma marca de mamãe mineira. Porque se eu que a escolher gente ama. essa, aí eu excluo a Helena. Não, aí eu tenho as duas. Aí eu alterno. Aí essa aí já Tá inclui vendo? as duas. É isso aí. Sigam lá o Mama Bird. A Otávia é uma maravilhosa. Tem muita blusa legal. Tem caneca, tem meia. Eu tô com a meia, inclusive. Bolsa, Não vou mostrar tem agora tudo. que vai ficar um pouco difícil. Tem bolsa. Boné. A Otávia, maravilhosa. E aqui, a Ana Paula falou sobre quem cuida de você, você falou sobre medicações, né? E no meio dessas demandas todas, como é que fica a Lauren mulher, né? Porque você tá sempre cuidando, né? Ficou de lado por muito tempo, muito tempo. Eu entreguei a maternidade, eu deixei de trabalhar, deixei os meus sonhos de lado para me dedicar às meninas. Não me arrependo disso, mas eu sempre quis ser mais do que a Lauren mãe das gêmeas. Como uma boa leonina, eu queria mostrar mais o meu potencial, sabe? Foi só que em 2019 que eu procurei o curso de consultoria de moda. Foi como colocar um pezinho no curso de moda que eu sempre quis fazer, mas no momento ainda não consigo. Em 2019 também eu comecei a costurar, que Eu era um achei lindo sonho. você falar que no momento ainda não consigo. Quer dizer que o sonho tá aí dentro Tá, ainda, né? tá. Às vezes me sinto um pouco velha, mas eu falei assim, não, Nada. eu estou... Você já Tá tem maravilhosa. 40, assim, só pra eu saber se você é velha Faço ano mesmo. que vem. Ela é Uma da minha pirralha, idade. velho. Uma pirralha, Só eu e cara. você mesmo, viu, Ana? Essa não, Kika. é 39 de idade, mas de costas, assim, uns 80, 85. E assim, eu fui procurando fazer coisas que eu gostava. Aí veio a pandemia, aquela loucura da pandemia, tive que sair do curso de costura, mas eu fui aprendendo algumas coisas pela internet, fui desenvolvendo, depois eu voltei de novo, hoje faço um curso online, que às vezes eu não consigo me dedicar tanto por causa da rotina, mas as bolsas vieram assim, um sopro de um anjinho, né? Porque eu falei assim, eu preciso de alguma coisa que me ajude a ter, né, um ganho financeiro, mas fazer roupa agora vai demandar muito tempo de mim e eu não tenho esse tempo. E aí fala assim, bolsas, faça bolsas. E eu não sabia fazer nada. E aí abri o Instagram, Instagram escuta a gente. Apareceu uma propaganda de uma moça assim, faça o meu curso de bolsas, não sei o quê. Aí eu fui ver, chama Stella Rolf. Eu fui ver, ela tinha bolsas, ensinava a fazer algumas bolsas gratuitas. Eu falei assim, é isso. É isso. E aí eu assisti às aulas e aí eu comecei a produzir as bolsas. E assim, as pessoas que me encomendam sabem que eu não tenho o tempo, assim, eu não posso começar hoje e entregar amanhã. Elas não tem essa expectativa, não né? tem essa expectativa. Assim que terminar, eu te... Porque, assim,
tem dia... Porque a Alice é assim, a Alice tá ótima hoje. Aí, do nada, amanhã, a menina acorda com uma febre de 40 graus que ninguém sabe de onde que veio. Haja coração, E hein? precisa internar. É assim que acontece com ela. Ela não começa a ficar doentinha. Na internação de 2022, ela estava ótima. De manhã, cheguei à tarde, fui buscar ela na escola. Ela estava com uma febre de quase 40. E a gente foi para o hospital e ficou lá 30 dias. E a Helena? Ela adoece? Ela também? adoece, mas não tão Mas são graves. doenças Ela tem questões típicas. respiratórias por causa da prematuridade. Ela tem bronquite, né, asmática, então no período de frio é sempre Mas tenso. não interna. Não, já internou, mas não quando ela era menorzinha. Agora ela não tem essas internações recorrentes. Mas eu tô vendo uma coincidência que tem acontecido. A Alice ficou doente, a Helena fica doente. Aí eu não sei se é emocional, porque ela dá dor de barriga. E aí eu acho que é mais emocional agora que tá atacando ela do que ela ficando doente mesmo, sabe? Ela já tá conseguindo, ela tem dificuldade de expressar os sentimentos dela. E aí, esse ano foi a primeira vez que ela falou assim, tô muito triste que a Alice está no hospital. Eu não gosto quando a nossa família fica assim. Você lá e o papai aqui, o papai lá e você aqui. E eu falei assim, obrigada por ter compartilhado. É importante para mim saber o que você está sentindo. Porque quando eu perguntava para ela, tá tudo bem? Tá tudo bem. Ela assim, mas eu via no olhar dela que não estava tudo bem. né? Mas eu também não queria forçar ela a dizer nada, sabe? Então... ela aos poucos vai conseguindo demonstrar os sentimentos dela. E eu imagino o quanto que isso deve ser difícil para ela, porque assim, numa proporção muito menor, né? Eu vivia as internações do Felipe e eu chegava em casa, vivendo aquilo que você falou, né? Da gente chegar destruída no hospital, de uma UTI, você ter que sorrir, porque as crianças que estão lá estão esperando que a mãe esteja inteira, né? Que a mãe esteja ali para elas. E nessa questão, assim, deles perceberem, porque os meninos falavam assim comigo claramente, olha, eu não quero que o Felipe fique doente, não é só porque eu gosto do Felipe, é porque eu não quero que a nossa família fique, ou eu tenho mãe ou eu tenho pai, né? Então, isso é difícil para eles, né? Mas vamos falar dessas bolsas, desse trabalho manual que você está fazendo. Como é que é isso para você aí dentro? O que isso mexe? Como é que isso te transforma? Né? É um momentinho que é seu? Vira um autocuidado no fim das contas? Às vezes não, porque dá errado e tem que fazer tudo de novo. Conte-nos sobre as agulhas quebradas, que é a minha diversão dos seus stories. Ai, gente. Conte-me da sua amizade com os fornecedores de agulhas. Ai, Shopee é vida para fornecer agulha, viu? Aí dá muito ódio quando a agulha quebra, gente. Nossa. Eu, inclusive, acabei de comprar mais porque a agulha 12 estava acabando. Aí, assim, eu gosto muito de costurar. O problema é que eu tenho ansiedade. Eu quero a coisa pronta, bem feita. E às vezes dá... né? Exatamente. Não aí é dá só... tudo errado. Eu falei assim, meu Deus. Aí eu fico sem paciência, você não quer saber desse negócio mais. Aí eu só vou pegar no outro dia. Por isso que não pode esperar que a bolsa vai ser de um dia pro outro, né? A bolsa... Igual roupa. Eu já fiz roupa pra mim, roupa pras meninas, já fiz até uma fantasia pra uma amiga. Eu não pego roupa pra fazer pra outras pessoas porque eu sei que eu não vou dar conta, eu vou ficar extremamente ansiosa, eu vou ficar sofrendo pra poder fazer. Porque assim, eu sei, eu tenho alguns conhecimentos? Tenho, mas eu não tenho todos. E eu quero ter todos. Eu quero saber todos os acabamentos necessários para a roupa sair assim. Para eu olhar para a roupa e falar assim, eu compraria essa roupa. Lauren, e quais são as pequenas coisas que te ajudam a se conectar, assim, com você, com sua essência, sua alegria, seu corpo, né? Assim, o que você faz, assim, pra... Eu gosto de tomar café superfaturado. Não, né? Quem não? Não é sempre porque é superfaturado. Mas, né, quando dá, eu tomo. E uma coisa que muita gente acha estranha é, eu gosto de andar pelo centro de Belo Horizonte. Você é maluca, cara. Eu costumo dizer que o caos do centro acalma o meu caos interno. Eu amo ir pro centro. Amo. Quando as meninas eram menores, elas ficavam mais tempo na escola, eu ia pelo menos uma vez por semana andar, ver lojinha, ver farmácia, agora ver coisa de farmácia. Agora é menos, né? Mas antes, Gente, aquele tanto de farmácia. gente atravessando a Amazonas ali na Praça 7.
aquele trem eu achava assim, Manada. gente, de Aí você onde vai que junto. aparece esse tanto de gente? Eu foco, assim, em outras coisas, nas coisas bonitas do centro. Porque eu já levei ela no centro, ela falou assim, é bonito, mas não cheira bem. Sinceridade, né? E aí eu vou na Galeria Ouvidor, que eu amo, ver as coisas de artesanato, ver coisas que eu nem sei mexer, mas eu gosto de ver, aprender, ver. Eu amo, gente. Eu não sei explicar, mas eu amo ver, passear pela Paraná, entrar nas lojas de roupa da Paraná. Não compro nada, mas eu amo. Mesmo sentimento da Feira Hippie. Amo. Ando várias vezes. Vai lá no final, volto. Não compro nada. Eu amo ver o que tem de novo, de roupa, de acabamento. É a coisa que mais distrai minha cabeça, é isso. E os drinks? Ah, As eu saidinhas com amo. amigas? Tomar um vinho, tomar um drink, mas a gastrite não me permite tanto quanto antes, sabe? Ô, Lore, e assim, a maternidade, ela já é por si só solitária, né? Uma maternidade atípica com essas demandas que a Alice tem, eu imagino que seja maior ainda. E como é que é lidar com essa falta de compreensão? Acho que às vezes até de pessoas que estão bem próximas, né? A você, como é que é isso? É frustrante, principalmente de pessoas próximas, assim. Eu e o Marcelo, a gente estava comentando outro dia sobre isso, que às vezes chamam a gente para aniversários, mas não dá para ir com a Alice porque o lugar não é adaptado. E aí é difícil, porque como é que você deixa de levar a Helena? Porque ela precisa interagir com outras crianças, mas aí a Alice não pode ir. Ou porque o lugar não é adaptado, ou porque ela não está bem. A gente notou também, as pessoas pararam de chamar a gente para as coisas, porque sempre não dava por algum motivo. Mas assim, gente, continue chamando, porque uma hora vai dar para a gente sair. Deixa a gente decidir, Sim, né? exatamente. Não. Uma hora vai dar, já aconteceu de não vou citar, né, porque eles vão saber, de reunir em sítio, essas coisas assim, e eu ver todo mundo e assim, gente, dava para eu ir, é um sítio, é tranquilo, por que não me chamou, sabe? Então, eu acho que por eu falar assim, não vai dar para eu ir, muitas vezes, achar que isso vai ser minha resposta sempre, não é assim. As meninas também precisam sair. Infelizmente, a gente não consegue fazer saídas, passear com os 4. É muito raro fazer algo nós 4, porque a Alice é o som, às vezes ela fica muito incomodada, ela fica nervosa, e a gente não quer deixar ela estressada, porque o estresse também piora as crises epiléticas. Então a gente faz muito passeio, às vezes, na Lagoa da Pampulha, ou em um lugar que é mais calmo, ou então é assim, fica com uma em casa e sai com a outra. É assim. Ou então a minha sogra fica com a Alice e sai nós 3 com a Helena. É assim. Ô, Loren, e como que é? Eu acho que você já deve ter ouvido, quando passa por situações como essa que você falou com a Alice, e questões com a Helena também, ouvir que se você é esse tipo de mãe é porque você tá com um anjo de luz em casa, que se você recebeu isso daí é porque você dá conta. Como que é pra você? Você se enxerga nesse lugar ou você acha que eles estão tentando romantizar uma situação que... Romantizam demais. Acha assim, não, você vai dar conta. A questão do ser guerreira, eu não me acho guerreira. Eu até falo assim, gente, guerreira é a Xena. Se tem alguém aqui que tem força, que tá lutando, é a Alice. Eu só tô ali para dar o suporte para ela, para ajudá-la a passar por esse processo. Muitas vezes as pessoas vêm até mim com aquele cunho religioso. Porque na religião X você vai conseguir a cura. A Alice pode andar, a Alice pode falar. Vai lá na minha igreja. Eu já escutei isso até de médico. De falar comigo assim, qual que é a sua religião? E eu falo assim, mas talvez na religião tal, você vai encontrar um pouco mais de fé. E de falar assim, que às vezes por Alice estar passando por muitas dificuldades, é falta de fé da minha parte. Nossa, meu Deus. São situações que dá vontade de perder o réu primário, sabe? Mas eu penso, não posso perder agora, só posso perder, continuar com um assunto sério. Isso é só a pessoa que não está sabendo o que dizer. Fica calado. Eu já tretei... Perdeu uma grande oportunidade, né? Eu já tretei na UTI uma vez, na sala lá, que a gente, no momento de lanche, de descanso, porque a mãe estava chorando, e a outra assim, não chora não, seu filho está bem. Eu falei assim, deixa ela chorar. Ela precisa chorar, ela precisa desabafar.
Deixa ela. Não pode nem chorar. Qual que é o problema dela chorar? Gente, eu só Ela tá chorava. passando por isso pela primeira vez, então deixa ela chorar sim. É o momento dela. Só porque ela tá chorando, o filho não vai ficar mais doente por isso, não. Quem vai ficar doente é ela. Exatamente. Represar isso, né? Ô, Lauren, obrigada. Eu que agradeço. A gente podia ficar assim, horas te ouvindo. Obrigada por ensinar pra gente coragem, né? Porque tem que ter coragem. Tem que ter coragem pra ser mãe. Ser mãe na condição que você tá sendo é mais coragem ainda, né? Coragem todo dia pra seguir, pra se encontrar, pra mostrar para suas filhas como que é ser mulher, né? Obrigada. E ó, fala vocês que eu parei de falar. Meu rímel não é a prova d'água de novo. Lauren, quero também te agradecer por ser inspiração. Eu vou chorar. Inspiração pra gente. A gente sabe o tanto que é difícil. Pra gente, a gente nem imagina o quanto é difícil pra você. E a gente vê você forte, linda, ativa, sabe? Inspira muito. Às vezes eu fiquei zoando aqui as agulhas da sua máquina, mas tem dia que eu tô tendo um dia horroroso e eu vou lá, você tá reclamando das agulhas da máquina. E eu falo, velho, a Lauren que tem essas demandas tá aqui zoando com ódio, mas com humor, zoando as agulhas da máquina dela. E eu estou aqui, vivendo essa pequenez e achando que o mundo acabou. Por quê? Não tem necessidade disso. Então, você é inspiração nesse nível, assim, de um story que você não tem nem ideia do que as pessoas estão passando. Mas você faz uma story simples de uma coisa de cotidiano sua e que muda completamente o dia da gente lá. Mas deixa eu te falar, o que eu passo não diminui o que você passa, porque só você tá sentindo isso. Então, não acha assim, nossa, ela tá lá quebrando a agulha e tá feliz. Mas tá, Não né? não é assim, entendeu? Não diminui os seus sentimentos. Porque você pode achar... Tem uma pessoa na minha família que fala assim... pense na pessoa que tá tendo mais dificuldade que você. Eu falei assim, eu sei que tem muita gente passando fome. Ela que reclame mais, ué. Passando fome Ela que entra na na rua. Mas o que ela tá passando não diminui o que eu estou passando. São coisas diferentes. Então, não diminui seu sentimento. Ô, E Lauren, quebra uma agulha também. Arruma uma máquina pra você. Ô, Lauren, eu quero aproveitar aqui para te agradecer, porque no meio de toda a sua rotina, de toda a sua loucura, você teve um olhar empático para mim na internação do meu filho, e eu já te falei isso, mas eu queria, assim, tornar esse público esse agradecimento, porque você me segurou a mão de longe, e isso é uma coisa muito valiosa, e que eu vou guardar e ter gratidão por você sempre. E obrigada por estar aqui com a gente, por Eu a que gente agradeço. rir aí das suas loucuras com as bolsas. E é isso, gente. O episódio está chegando no fim, mas a treta continua na rede social. Segue a gente no Instagram, @maternitretasuoficial. No TikTok, no Twitter, no YouTube, X, @maternitretas. No X. Gente, eu sou velha, vai ser Twitter, tá? Lauren, conta pra gente como é que a gente encontra nas redes também. @a Lauren Melo. Vai estar na descrição do vídeo. Isso aí, obrigada, viu? Um Eu beijo, agradeço, gente. obrigada pelo convite, meninas. Amei. Até a próxima. Tchau. Tchau. Muita treta, vixe, muita treta, vixe. Vixe, muita treta.